fazer uma breve reflexão neste vídeo acerca do que está acontecendo em nossa volta. A reflexão parte do ponto de vista de uma simples cidadã, dona de casa, mãe, esposa, mas acima de tudo de uma cristã. E eu convido você a refletir comigo juntamente no texto, na carta do apóstolo Paulo, no capítulo 8, dos versos 18 ao 24, que diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será liberta da escravidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará? E observando o cenário mundial, há uma crise. O mundo, o planeta, toda a criação geme com dores. A pandemia do coronavírus, que caminha para completar 2 anos, as variadas mutações parecem não ter fim. Também contemplamos um cenário de violência, regimes totalitários e opressores em vários países. E recentemente podemos citar o Afeganistão. Porém, lembremos de países aqui na América do Sul que também oprime e deixa a população amígua, passando fome. Também contemplamos um cenário de catástrofes naturais que assolam o mundo. Recentemente podemos citar o Haiti, os Estados Unidos. Enfim, podemos replicar as palavras do apóstolo Paulo no versículo 22 do capítulo 8, que lemos, que diz: porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto. Isso sem falar na crise comportamental, na crise de valores e princípios, na crise moral e ética, que também é generalizada. A crise também é econômica devido à pandemia. Até os países mais ricos, sua população, grande parte de sua população, tem sofrido com a diminuição de poder de consumo, sem falar no grande exército que tem se formado de desempregados, sem falar nos desalentados, aqueles que já não têm mais esperança de um dia arrumar um emprego, um trabalho. Voltando os nossos olhos para o Brasil, nós estamos vivendo um momento histórico de polarização, de instabilidade econômica e política, de desarmonia dos poderes. O Brasil parece estar fragilizado. Parte do povo está com receio e a insegurança assola a nossa nação. Precisamos, ante esse cenário real, desolador, ter ardente expectação, ou seja, ardente esperança de dias melhores, como lemos no versículo 19. Não podemos ter a garantia de uma total melhora, de uma total mudança, de uma total transformação aqui. Afinal, os sinais neste mundo não é de evolução, mas de decadência. A certeza que temos é de uma redenção desse cativeiro, de todas essas mazelas, de todos desses infortúnios que vivemos, mas num plano superior a esse que vivemos, como está descrito no versículo 18, quando o apóstolo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porém, isso não quer dizer que não possamos usufruir do nosso direito de cidadãos enquanto
vivemos aqui neste mundo, enquanto cidadãos deste mundo. Um exemplo é o apóstolo Paulo, ali escrito em Atos, no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, dos versos 37 ao 39, ele, quando açoitado, juntamente com Silas, e preso, e colocado no pior cárcere da prisão, ele, como um judeu, um cidadão judeu, ele tinha dupla cidadania, ele também era um cidadão romano. E na ocasião, ele reivindicou a sua cidadania romana, alegando que não poderia ter passado por aquilo que ele passou como um cidadão romano sem antes ter sido julgado. E aí nós aprendemos com o apóstolo que podemos sim reivindicar, usufruir dos nossos direitos enquanto cidadãos terrenos. E ainda, na primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo, no capítulo 2, versículos 1 e 2, ele nos exorta a orar por nossos governantes, para que tenhamos dias de paz. Precisamos orar para que aqueles que nos governem com sabedoria, que possamos usufruir de dias em paz, de dias tranquilos. E ainda, no profeta Jeremias, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29, ele escreve uma carta aos cativeiros, aos cativos ali na Babilônia, aos judeus, ao povo de Deus, ao povo judeu que foi levado cativo à Babilônia. E ele diz, em outras palavras, toquem a vida de vocês, continuem trabalhando, construindo casas, formando famílias, gerando filhos. Toquem a vida e orem pela paz da terra que vocês estão, mesmo sendo uma terra pagã, idólatra. Orem pela paz para que vocês venham também usufruir dessa paz. Então estamos vivendo num mundo corrompido, estamos vivendo num mundo onde a corrupção é praticamente generalizada. Estamos vivendo num mundo onde os valores, os conceitos, os princípios corretos têm sido minados, mas devemos permanecer orando pela paz e tocando nossa vida, usufruindo desse dom que Deus tem nos dado, que é o dom da vida. Porém, apesar de vivermos nesta vida, tocarmos nossa vida, caminharmos neste mundo, mesmo com todos esses infortúnios, mas buscando, lutando por dias melhores, lembremos aquilo que está escrito no Salmo, capítulo 20, no Salmo 20, versículo 7, que diz que a nossa confiança não deve estar em carros e cavalos, mas devemos fazer menção ao nome do Senhor, nosso Deus, porque Ele sim é o nosso verdadeiro socorro. Ele sim é que verdadeiramente pode nos socorrer, pode trazer solução para as nossas vidas. Nós, seres humanos, gememos e toda criatura geme com dores de parto, como descrito no versículo 22. Porém, essas dores que causam sim desconforto, causam sim sofrimento, lembremos que a dor de um parto é sinal de uma nova vida que se aproxima, de uma nova vida que surgirá, de uma nova vida sem lágrimas, sem morte, sem pranto, sem dor, como escrito em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4. Porque haverá um novo céu e uma nova terra, como escrito também em Apocalipse. E o apóstolo Pedro ratifica essa palavra de um novo céu, de uma nova terra, acrescentando, onde habitará a justiça. Portanto, nossa liberdade plena, nossa independência plena, nossa paz plena não será através de sistema, através de governo, através de ideologia, mas nós esperamos o que nós não vemos. Sejamos pacientes, como diz o versículo 24 da carta aos Romanos, no capítulo 8. E no versículo 21 deste mesmo capítulo, que diz:
na esperança de que também a mesma criatura será libertada da escravidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Haverá um dia em que todo o planeta, toda a humanidade, toda a criação será liberta desse cativeiro, será liberta dessas mazelas e desses infortúnios. Os filhos de Deus, os regenerados, os resgatados, irão usufruir verdadeiramente de uma plena paz. Que Deus nos ajude, que possamos estar cientes que, como cidadãos nesta terra, brasileiros, devemos sim buscar nossos direitos e lutar por dias melhores na nossa nação e por que não dizer no mundo. Porém, essa ainda não será a verdadeira, plena e absoluta paz, porque essa nós só encontraremos no porvir. Não a enxergamos com os nossos olhos, mas contemplamos com a nossa fé. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus nos conduza.